Imagine que você é um atleta olímpico. Você poderia ser uma estrela do atletismo, um nadador de longa distância ou um patinador artístico. Seja qual for o esporte que escolher, muito provavelmente você começou a treinar para isso desde que começou a andar. Você tem uma rotina de academia meticulosamente planejada, contratou treinadores especializados para ajudá-lo ao longo do caminho e segue um plano de refeições específico que garante o melhor desempenho físico. Você está no auge do seu esporte e fez tudo o que podia para ser um dos melhores atletas do mundo. Mas quando seu desempenho precisa ir muito além do físico e mentalmente, você precisa acreditar que vai vencer, não importa o que. A partir do momento que você chegou no ponto de partida da prova, você deve pensar que no final do dia vai estar no topo do pódio com uma medalha de ouro no pescoço. Caso contrário, qual é o sentido de competir? O problema é que todo atleta com quem você está competindo compartilha dessa crença, e você também sabe disso. Você também sabe que só pode haver um vencedor, e estatisticamente, as chances de você sair por cima são bastante baixas. No entanto, você deve ir contra a sua própria lógica e acreditar que não importa o que aconteça, você vai vencer. Isso é otimismo ingênuo. A crença de que resultados positivos são mais prováveis de acontecer com você do que resultados negativos em qualquer situação dada. Você deve manter-se inconsciente ou ingênuo em relação ao que poderia impedir que você alcance seus objetivos e seguir em frente como se fosse alcançá-los, independentemente de quaisquer fatores externos. Não importa a circunstância, você acredita que as coisas vão dar certo para você, mesmo quando as probabilidades não estão a seu favor ou quando certos obstáculos estão em seu caminho. Ser um otimista ingênuo requer uma suspensão da descrença. Você deve adotar uma postura ou perspectiva positiva em cada situação, sem se aprofundar em seus detalhes. É como andar por aí com viseiras, igual a dos cavalos, ignorando tudo que poderia dar errado. Ou, no caso do atleta profissional, usar a ingenuidade para esquecer todos os seus concorrentes e a probabilidade estatística de que você perderá. A ignorância do otimista ingênuo pode ser vantajosa. Você já se sentiu ansioso antes de uma festa em que não conhecia muitas pessoas? Você repassa todas as suas inseguranças e os possíveis deslizes sociais hipotéticos que podem ocorrer em sua mente. O que você fará se derramar sua bebida em alguém? Ou esquecer o nome de uma pessoa que jura ter conhecido antes? Mas será que isso realmente é reconfortante? Ou você acaba se sentindo ainda mais ansioso e preocupado durante a festa, esquecendo-se de se divertir ou de conhecer novas pessoas? O otimista ingênuo entraria na noite assegurando que todos gostarão dele e que tudo ocorrerá sem problemas. Quando você tem expectativas positivas, afasta a ansiedade e o pensamento catastrófico, indo para a festa com uma mentalidade mais aberta, tornando mais provável que você cause uma boa impressão. Você pode adotar uma atitude semelhante em uma entrevista de emprego. Acreditar que se sairá bem e alcançará o resultado desejado torna mais provável que isso aconteça. Bloquear as possibilidades negativas ajuda você a se concentrar em todas as coisas boas que podem acontecer. Isso prepara para comunicar com confiança suas credenciais e por que você seria a melhor escolha para a vaga, em vez de se preocupar porque você pode não ser. Portanto, leve seu otimismo ingênuo ao próximo nível e prepare-se para uma entrevista como se já tivesse o emprego, apesar dos outros candidatos. Como alguém que pensa demais, eu entendo sinceramente o quão difícil o otimismo ingênuo pode ser. Problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, e até mesmo os desafios normais da vida, podem nos impedir de ver o lado positivo das coisas. Do ponto de vista externo, pode ser fácil confundir o otimismo ingênuo com a manifestação, tipo que o livro O Segredo traz, sabe? Ambos envolvem uma crença inabalável de que você alcançará o que deseja, mas a semelhança termina aí. A manifestação envolve colocar uma intenção no universo e esperar que o universo lhe conceda esse desejo, dependendo muito da energia. Coisas como diários e visualização, e pelo menos na forma como foi popularizada, sugere que algo acontecerá mesmo se você não trabalhar para isso. Por outro lado, o otimista ingênuo sabe que essa mentalidade não garante que todos os seus desejos e aspirações cairão no seu colo. Pedir ao universo o bilhete da loteria vencedor ou a casa dos seus sonhos não é garantia que você conseguirá realizar essas coisas.
O otimismo ingênuo trata de trabalhar tangivelmente em direção aos seus objetivos e acreditar que você os alcançará por meio desse trabalho. É ser otimista em relação aos resultados do trabalho que você realizou, independentemente dos desafios que possam surgir. Infelizmente, nossa sociedade chegou a um ponto em que ser otimista é visto como errado. Em parte, isso é compreensível. Nossa cultura compartilhada está repleta de discórdia política, mudanças climáticas, inflação desenfreada e o medo geral de que estamos caminhando para o desastre. Portanto, é difícil para a maioria das pessoas enxergar ou mesmo imaginar uma luz no fim do túnel. Como resultado, os otimistas ingênuos muitas vezes são ridicularizados por serem arrogantes ou até mesmo estúpidos. O que essas pessoas não percebem é que a perspectiva do otimista ingênuo pode abrir uma nova visão nessas conversas. Enquanto todos estão tão focados no que pode dar errado e nos problemas que enfrentamos, você pode ser a pessoa focada em tornar a melhor solução possível uma realidade. Outra crítica é que o otimista ingênuo simplifica sua perspectiva e não vê a complexidade por trás das coisas. Isso pode ser frustrante ao resolver problemas complicados. O otimismo é bom quando se faz um trabalho detalhado e focado, como a elaboração de um plano político ou uma construção da engenharia. Mas a ingenuidade pode impedir que você enfrente problemas reais em projetos de grande escala. O otimista ingênuo tem seu lugar, mas também é necessário equilibrar essa perspectiva com uma visão mais realista. Uma das melhores utilizações do otimismo ingênuo é no início de um projeto ou desafio massivo. A ingenuidade é útil em situações em que enfrentar o quadro geral pode desencorajar você. Considere começar um negócio, escrever um romance ou completar um triatlo. Se você começar um grande projeto pensando em todos os problemas que inevitavelmente encontrará, não se sentirá motivado para começar. É melhor ser otimista de que você concluirá o projeto sem considerar os obstáculos. Mesmo que você não alcance seu objetivo, ainda estará mais adiantado no final do que se tivesse se convencido de que era impossível desde o início. O otimismo ingênuo sempre o empurrará mais em direção ao sucesso, mesmo que você não chegue completamente lá todas as vezes, e permite que você experimente coisas novas e saia de sua zona de conforto, porque não está tão focado no que pode dar errado. Você constrói confiança em si mesmo, dando a si mesmo essa chance, por mais ingênua que possa parecer. Isso me lembra do efeito Dunning-Kruger. Normalmente, esse fenômeno se refere ao tipo de pessoa com habilidades baixas em uma área específica que superestima grandemente uma habilidade. Pense em uma pessoa assistindo a uma bailarina no palco e pensando que não parece tão difícil. Eu posso fazer isso. E depois avance rapidamente para ela em uma aula de balé, lutando para realizar até os passos mais básicos com a técnica adequada. Frequentemente, o efeito Dunning-Kruger tem uma conotação negativa. As pessoas são tão ignorantes sobre suas habilidades que nem sabem o quão ignorantes são. Mas na verdade, não é tão ruim assim, porque é o efeito Dunning-Kruger que permite que as pessoas deem o primeiro passo em direção à grandeza. Sim, aquele espectador que assistiu à bailarina superestimou grandemente suas habilidades, mas essa ingenuidade permitiu que ele entrasse na sala de dança. E claro, ela pode ser horrível, mas ainda assim, com perseverança e uma crença inabalável de que pode ter sucesso, em apenas alguns anos de treinamento, ela também estará dançando no palco enquanto o outro espectador assiste e pensa: acho que posso fazer isso. É por isso que as crianças aprendem coisas tão rapidamente. Se você passou um tempo significativo perto de crianças, e especialmente crianças pequenas, notará que elas são muito otimistas sobre suas habilidades, muitas vezes até demais. Desde se vestir, se servir um suco ou cortar o cabelo, elas acham que podem cuidar de si mesmas, apesar da falta de habilidades. Talvez seja útil adotar uma mentalidade infantil ao aprender coisas novas. Isso vem de um desejo de aprender e esquecer o quão provável é o fracasso no início. Superar esse obstáculo mental inicial é a coisa mais útil que o otimista ingênuo pode fazer por você. Outra situação em que o otimismo ingênuo pode ajudar é ao enfrentar uma decisão de vida difícil. Talvez você ou alguém que você conhece esteja lidando com uma doença crônica, estresse financeiro ou problemas de relacionamento. O otimista ingênuo acredita no fundo do seu coração que vencerá. Eles não gastariam tempo considerando o que pode estar em seu caminho ou a probabilidade realista de que as coisas possam piorar. Não estou dizendo que o otimismo ingênuo resolverá rapidamente essas situações.
Em vez disso, essa filosofia visa ajudá-lo a ver uma resolução favorável em casos em que é fácil se concentrar no negativo. Como seres humanos, tendemos a ter uma inclinação para o negativo, o que faz sentido evolutivamente. Somos impulsionados a nos proteger e nos preparar para o pior que a vida pode nos oferecer. Mas um foco excessivo no negativo não é útil. Pode levar você a enxergar uma situação e se entregar a preocupações desnecessárias. Sentir-se sobrecarregado pelo negativismo quando a vida se torna inevitavelmente difícil é normal, mas só porque você enfrenta uma situação desafiadora não significa que precise abandonar a ideia de que, em algum momento, as coisas vão melhorar e funcionarão a seu favor. Com uma atitude ingênua e otimista, você pode tomar decisões melhores pensando em seu eu futuro. O otimismo ingênuo requer prática, e para alguém que pensa demais, não é uma mentalidade que vem facilmente. A chave talvez seja fingir até conseguir. Se você agir como um otimista ingênuo, é provável que adote sinceramente essa atitude ao longo do tempo. Comece com coisas pequenas, como vou completar tudo na minha lista de afazeres, ou a reunião com meu chefe vai correr bem. Com sorte, essa atitude se espalhará para áreas mais influentes de sua vida. Mesmo que você não se torne o exemplo perfeito de um otimista ingênuo, esses padrões de pensamento o levarão mais longe do que se você não os usasse. Lembre-se do seu eu ideal, o atleta olímpico. Você deve acreditar que vencerá a corrida para chegar na linha de chegada com o máximo que você consegue extrair do seu potencial. Sua crença o levará mais longe do que a crença de que perder era uma possibilidade. E sempre há a próxima corrida, aquela que você sabe que definitivamente vencerá. Mas se você ainda estiver preso em sua própria mente, incapaz de se entregar totalmente à ingenuidade, pode ser útil verificar outra teoria, o niilismo otimista. A crença do niilismo otimista é que nada importa, mas em vez de deixar isso ser motivo de medo e ansiedade, você abraça isso como algo positivo. Mas esse é o tema do nosso próximo encontro de filosofia. Até lá!